meu querido estudante, tudo bem com você? Bom, meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Na aula de hoje nós temos aqui com a gente o Gilbert. Oi, Gilbert! Bom, nós vamos dar então continuidade ao tema da aula anterior, que é física, né? Continuando falando sobre os fenômenos e como as máquinas simples vão nos ajudar com tarefas do cotidiano. Então, o tema da aula de hoje é máquinas simples e nós vamos ver as alavancas. Vocês encontram esse conteúdo lá na semana 1 do PET, volume 4, do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de discutir a aplicação ao longo da história das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, o que é máquina simples, né? A gente está falando disso, o que define uma máquina simples? Geralmente, as máquinas simples são formadas por uma única peça, então elas são dispositivos mecânicos formados por várias partes que têm por objetivo modificar ou transmitir força. Lembra da força que nós estudamos na última aula, né? Quando a gente exerce força sobre um objeto e você consegue, por exemplo, movê-lo, essa força pode ser diminuída, então a intensidade como você vai aplicá-la pode ser diminuída através do uso das máquinas simples. Então nós temos como exemplo aqui na figura as roldanas, polias e roldanas facilitam o nosso cotidiano, diminuindo a força que a gente aplica para mover um objeto. Bom, as máquinas simples, né, para a gente trabalhar esse conteúdo, temos que ter em mente 3 elementos básicos. A força resistente, que é a força que eu quero equilibrar. Eu tenho a força potente, que é a força que eu aplico sobre a máquina simples, que vai sustentar a resistência. E um ponto de apoio, que normalmente é um ponto fixo, ao redor da qual a alavanca vai girar. Como que isso funciona na prática? Nós vamos ver já alguns exemplos de alavancas e como elas podem trabalhar. Então, se eu quero, por exemplo, mover uma caixa de 120 quilos, poucas pessoas vão conseguir mover essa caixa de 120 quilos, né? É pesado. Então, para facilitar o levantamento ou a movimentação dessa caixa, eu posso utilizar ferramentas simples, como o caso de uma alavanca. Então, ao longo da história, nós tivemos um cara chamado Arquimedes, que há mais de 22 séculos atrás, ele encontrou um método extremamente simples para resolver o problema de movimentação de corpos, né, de objetos que têm um peso muito maior que o nosso, de forma simples. Então, ele inventou a alavanca. Eu tenho aqui, então, o P representando a força que ele está fazendo para quebrar a resistência que no caso é essa pedra, e ele utilizou uma outra pedra como ponto de apoio para movimentar esse corpo, esse objeto maior, com um peso muito provavelmente maior que o dele. Então, ao longo da história foram sendo inventadas, foram sendo fabricadas e produzidas várias máquinas com funções simples, mas que nos ajudam grandemente no nosso cotidiano. Então, as alavancas, elas podem ser de 3 tipos diferentes. Elas podem ser interfixas, na qual eu tenho um ponto de apoio no meio entre a força resistente, que é a força do objeto, que o objeto está gerando sobre a minha haste, né? E a força potente, que é a força que eu vou aplicar nesse objeto. Então, o ponto de apoio fica entre o meio dessas duas forças. Eu vou ter também as interresistentes, que é onde a minha resistência fica no meio da haste, né? Então, o meu ponto de apoio fica na lateral,
A minha força potente, que é onde eu aplico a força, também fica na lateral e a resistência está então no meio. E eu voltei por fim às interpotentes, onde a potência, a força que eu vou aplicar vai ser no meio da haste, né? O ponto de apoio fica na lateral, na extremidade, e a força resistente também fica na lateral. Vamos de exemplo para a gente poder entender? Então, as alavancas, né, elas existem em diferentes configurações e são usadas para diferentes tarefas. Por isso, é importante se conhecer vários exemplos para poder ver como que isso funciona na realidade. Então, vamos de exemplos reais aqui para a gente entender como são essas alavancas e qual é a função de cada uma delas. Então, como exemplo de interfixas, eu tenho aqui a tesoura. Eu trouxe uma tesoura para a gente poder visualizar aqui melhor. Então, a tesoura tá aqui. Eu tenho um ponto de apoio que é no meio desse objeto, que permite, então, a alavanca girar em torno desse ponto de apoio. Eu tenho a força que eu aplico, que é nessa extremidade aqui, nessa haste de plástico. Então, eu tenho uma força sendo aplicada aqui para quebrar o quê? A resistência de algo. Então, quando eu quero cortar um objeto, cortar uma folha, a folha é a minha resistência. Então, um exemplo de alavanca interfixa porque o ponto fixo de apoio está no meio, entre a minha força potente e a minha força resistente, ok? Outro exemplo de alavanca interfixa é aqui, ó, o meu alicate de unha, que normalmente a gente usa para fazer unha. Então, eu tenho aqui na extremidade, onde eu aplico a minha força potente, eu tenho um ponto de apoio na qual a minha alavanca gira e eu tenho uma força resistente, que normalmente é a cutícula que a gente tenta, né, que a gente retira com o uso dessa ferramenta aqui, ok? Como exemplos, então, de alavancas interresistentes, eu tenho o carrinho de mão. Não dava para eu trazer um carrinho de mão para a aula de hoje, mas tá aqui o exemplo para vocês. Eu tenho um ponto de apoio, que é a roda. Eu tenho a resistência, que é o peso do objeto, no meio. E aonde eu vou aplicar a minha força é ali no braço do carrinho, que vai me permitir movimentá-lo. Então, esse carrinho é um tipo de alavanca interresistente, na qual a resistência está no meio. Um outro exemplo prático aqui que eu trouxe para vocês foi um abridor de garrafa. Eu esqueci de trazer a garrafa. Mas é o seguinte, esse abridor de garrafa, ele funciona da mesma forma aqui, ó. Eu tenho um ponto de apoio aqui na base, eu tenho a força resistente, que vai estar no meio, que seria a tampa da minha garrafa, e eu tenho, então, a força potente, que é onde eu aplico a minha força para poder abrir essa garrafa. Então, um outro exemplo simples de alavancas interresistentes. Eu tenho ainda as alavancas interpotentes. O que significa ser interpotentes? Aqui, ó, nas interpotentes, a potência, né, a força que eu aplico sobre o objeto fica no meio. Então, nas duas extremidades, eu tenho um ponto de apoio aqui, nesse pegador de carne, de macarrão que eu trouxe lá de casa. A gente tem, então, o ponto de apoio, que é aqui onde tem essa ligação, e a resistência, que vai ser o objeto, o corpo que eu vou pegar com esse objeto. E aonde que eu estou aplicando a minha força? No meio, para fazer essa movimentação aqui do objeto, da minha alavanca. Então, outro exemplo de alavanca simples, né? Que nós utilizamos no cotidiano. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, um pouquinho menor, é a pinça. Pinça de fazer as sobrancelhas. Eu tenho um ponto de apoio na extremidade. Eu tenho a resistência que eu encontro aqui ao retirar, por exemplo, um fio,
de cabelo, da sobrancelha, e eu tô aplicando a minha força aqui no meio dessa alavanca. Eu tenho também, pessoal, o nosso corpo como sendo um modelo de alavancas que em várias situações vocês vão perceber esses tipos de alavancas. Como, por exemplo, eu tenho um braço, nesse braço eu tenho, por exemplo, se eu quero pegar um objeto, eu tenho a força desse objeto, que é a resistência dele sendo gerada. Então, para eu segurar esse objeto, meu braço tem que fazer uma força. Os meus ossos e articulações geralmente são o ponto de apoio. E eu tenho no braço o ponto de apoio localizado no meu cotovelo. E a força que eu estou fazendo, a força resistente que eu estou fazendo, está na minha musculatura, porque a nossa musculatura é responsável pela força que você gera no seu corpo, né? Que provém da sua alimentação. Então, você se alimentou, gerou energia e a força que você está exercendo, então, para segurar esse objeto, é provinda da sua musculatura, que está conectada com o seu esqueleto. Então, a sua musculatura vai permitir com que a força potente seja aplicada para você conseguir segurar esse tipo de objeto, ok? Outro exemplo de alavanca, o nosso pescoço. Sabe quando você está muito cansado, que você pega um ônibus ou um carro e de repente você se vê assim, ó, cochilando e pescando? Então, esse movimento, quando você deixa a cabeça cair, né, sobre o seu corpo, você está sofrendo a ação da gravidade, né? O peso gravitacional está puxando aqui na região do seu nariz a sua cabeça para o centro da Terra, porque é uma força natural que está agindo sobre o seu corpo. Mas o nosso corpo é extremamente preparado para situações como essa. Então, a gente tem no nosso pescoço os ossos, né, que vão ser o ponto de apoio, e eu tenho a musculatura aqui na minha nuca que vai puxar a minha cabeça novamente para trás, permitindo com que ela fique na posição correta, fique novamente ereta, ok? Então, eu tenho um exemplo do pescoço como sendo uma alavanca interpotente, na qual a força aplicada está no meio do movimento, no meio entre, né, o ponto de apoio, que é os meus ossos, e a resistência, que é a força gravitacional que está puxando a minha cabeça para baixo. Perdão, gente, ela é interfixo, tá? Eu acho que eu falei interpotente, mas o nosso pescoço, ele atua como um interfixo. E eu tenho também um outro exemplo do corpo humano, o nosso pé, panturrilha e joelho atuando como alavancas. Como que isso ocorre? Eu tenho ponto de apoio lá na ponta dos meus pés, então ele está apoiando, sustentando o meu corpo, o peso, né? A minha massa está sendo sustentada pela ponta dos meus pés. E o meu tornozelo é o meu ponto de apoio. Então, eu tenho um ponto de apoio, que é o meu tornozelo, tá aqui. E eu tenho a minha panturrilha, a musculatura da panturrilha, exercendo uma força para que eu consiga movimentar. Eu tenho, então, outro tipo de alavanca fazendo esse trabalho, ok? Bom, então, no nosso corpo nós temos vários exemplos de alavancas. No nosso dia a dia nós temos alavancas que utilizamos no nosso cotidiano, que permitem facilitar, então, as tarefas diárias. Então, vamos ver um exemplo de aplicação dessas alavancas. Como você poderia, com o auxílio de uma alavanca, levantar uma caixa de 120 quilos, fazendo uma força equivalente a que faria para levantar um saco de 20 quilos. Então, levantar um saco de 20 quilos, dependendo da pessoa, é fácil. Mas e uma caixa de 120 quilos? Você acha que é fácil levantar uma caixa de 120 quilos? Para mim, não. Eu não tenho força suficiente para fazer o levantamento de um objeto que pesa 120 quilos. Então, em outras palavras, como levantar uma massa com peso 6 vezes maior aquela do objeto, né?
fazendo a mesma força que eu faria para levantar um objeto que pesaria 20 quilos. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Utilizando as alavancas. Então, na alavanca, eu consigo, né, distribuir o peso, a massa, de forma a não fazer tanta força para poder movimentar esse corpo. Então, a distância entre o ponto da barra rígida, em que você aplica a força, e o ponto de apoio, né, o P, que é o ponto de apoio A, e a força potente, que é o P, tem que ser 6 vezes maior que a distância da massa até o ponto de apoio. Então, vamos de exemplo, de exercício. Eu trouxe uma das atividades que nós temos lá na semana 4, para a gente poder resolver junto e entender a aplicação dessas alavancas no nosso dia a dia. Então, na ilustração a seguir, a ilustração mostra, né, 2 remadores aí, num barquinho, movendo esse barquinho sobre a água, através do uso dos remos. Então, a ilustração seguinte mostra o deslocamento. Se ele está deslocando, ele está gerando trabalho, ele está exercendo um trabalho dos remadores em um lago. Sendo que os remos são considerados alavancas. Então, esses remos aqui, ó, que eles estão utilizando, são as alavancas. Ao analisar essa situação na margem do lago, um estudante afirmou que a alavanca, alternativa 1, a alavanca é do tipo interfixa. Vamos analisar aqui, lembrando que a interfixa, o ponto de apoio, o ponto fixo, fica no meio. Então, ela está no meio, eu tenho a força potente sendo aplicada pelos braços desses remadores, eu tenho um ponto de apoio que fica aqui no meio e a resistência está na água. Então, a minha força resistente está na água, força potente nos braços, né, na ponta do remo, e o meu apoio está aqui, ó, ligando, sustentando o remo. Então, sim, esse tipo de alavanca é uma alavanca interfixa, na qual o ponto de apoio está no meio, entre força resistente e força potente. Alternativa 2, o ponto fixo da alavanca encontra-se na água. O ponto fixo, eu acabei de falar, né, que o ponto fixo está no barco, ligando, né, entre as duas forças, potente e resistente. Então, a alternativa 2 está incorreta. Alternativa 3, o braço da força resistente é menor que o da força potente? Não. O braço da força, o braço da força resistente, sim, ele é menor, ele é maior do que o da força potente. Aqui nós temos força potente, que está sendo aplicada pelo braço do remador. E aqui a gente tem a força resistente. Então, a força resistente, o braço é maior e não menor que o da força potente. Então, a alternativa 3 também está incorreta. Por fim, a alternativa número 4. A força da água sobre o barco é menor que a exercida pelos remadores? Sim, porque se ela fosse maior, eu não conseguiria fazer a movimentação, eu não realizaria o trabalho e movimentaria esse barquinho. Então, essa alternativa também está correta. Então, a 1 e a 4 está correta. Então, aqui as opções das alternativas, letra B. Alternativa 1 e 4 estão corretas. Bom, basicamente, exercício número 2 aí. Uma alavanca é uma barra que pode girar em torno de um ponto de apoio, chamado de polo. Mesmo no nosso corpo, existem muitas alavancas, já que existem muitas partes articulares. A alternativa correta que mostra a sequência de 1, 2 e 3 na classificação conforme a posição do ponto de apoio em relação às forças aplicadas é... Então, na figura a seguir, vemos o exemplo de 3 tipos de alavancas. No pé, então aqui o pé, eu falei para vocês, né, a força resistente está no meio, então o pé é interresistente. Eu tenho o braço
com ponto de apoio na extremidade. Então, eu tenho que a força potente está sendo aplicada no meio, então ele é interpotente, e eu tenho pescoço como interfixa, então alternativa D. A gente fica por aqui, nós nos vemos no nosso próximo encontro. Vamos continuar falando de máquinas simples. Até lá!